Graças a Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de EBD em tempos de distanciamento social. O material que nós vamos estar estudando é o material da revista Ser Discípulo, módulo 2 de treinamento para líderes multiplicadores. Nós faremos a introdução hoje da lição número 8, que tem por título O Ser Cristo, Identidade e Atribuições de Jesus. Para que você saiba qual material você vai utilizar, você vai precisar aí de uma Bíblia, você vai precisar também de um caderno, de uma caneta e também de um coração que queira realmente aprender a palavra do Senhor. E pedir orientação ao Espírito Santo para que você possa então compreender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, né? Vamos estar dando continuidade das lições que nós já havíamos aplicado nas classes da igreja e por isso nós estamos aí na lição de número 8. Você que está assistindo a esse vídeo e que quer compartilhar conosco, quer estudar junto conosco, você pode também nos enviar uma mensagem. Nós vamos estar enviando a revista para que você possa estar estudando em casa. Como nós vamos estar falando de uma pessoa, nós precisamos conhecer primeiramente essa pessoa. E a primeira pergunta que nós faremos é: quem é Cristo? Quem é Jesus? Essa resposta ela vai ser então respondida no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14. No versículo 1 de 1 João, diz o seguinte, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós temos aí a resposta de quem é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se Deus enviou o seu Filho para o nosso meio, que ele então está agora no nosso meio, há um objetivo para que Deus tenha feito essa proposta de Jesus de vir até nós. E esse objetivo está respondido também no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17. Abra suas Bíblias lá no Evangelho de João, nós vamos sempre estar lendo o Evangelho de João. E no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 17, nós vamos ler o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o objetivo de que Jesus veio até nós. Jesus então ele prepara vários testemunhos através dos seus ensinamentos, das suas atitudes e das maravilhas que ele fez enquanto estava no seu ministério. Como mestre, Jesus deseja a perfeição dos seus discípulos. É natural que nós, como seres humanos, às vezes a gente pensa que jamais seremos como Jesus. Jamais faremos as coisas que Jesus fez, jamais teremos as mesmas atitudes que Jesus teve, afinal, Jesus é o Cristo. Entretanto, ele mesmo falou que os seus discípulos poderiam fazer coisas ainda maiores do que ele fez. E para isso, ele está nos capacitando, nos corrigindo e nos repreendendo para que a gente possa crescer junto com ele. Abra suas Bíblias agora, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, nos versículos de 26 a 28. No versículo 26 do capítulo 1 de Colossenses, diz o seguinte: o ministério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar o conhecimento do qual seja a riqueza da glória
do mistério que é entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o homem ele pode ser perfeito? Pode ser perfeito, desde que ele esteja realmente na pessoa de Jesus. Ele, então, recebeu um nome que é sobre todo nome. É interessante que se você perguntar a uma criança qual é o sobrenome de Jesus, qualquer criança lhe responderá, é Cristo, porque nós chamamos ele de Jesus Cristo. Todavia é interessante sabermos que os judeus em si, eles não têm sobrenome. Os judeus que possuem sobrenomes é porque foram levados para países onde obrigaram eles a possuir sobrenome, mas em geral eles não têm sobrenomes. E a gente precisa entender por que nós chamamos de Jesus Cristo, e o que é Jesus e o que é Cristo. A palavra Jesus, ela vem da palavra grega Yeshua, que em hebraico nós lemos Yeshua. E essa é uma abreviação, na verdade, de uma outra palavra que está contida no Antigo Testamento, que é Yehoshua, que é a mesma palavra destinada à palavra Josué. O significado dessa palavra, que a abreviação traz o nome de Jesus, é Deus é salvação. Então, de forma abreviada, por isso nós não encontramos o nome de Jesus no Antigo Testamento, mas nós encontramos em uma outra forma, que é Josué. E a origem dessa palavra aí quer dizer Deus é salvação. A palavra Cristo, que vem do grego como escrito Christos, ela no hebraico está escrito Mashiach, que ela tem o significado para nós de Messias e que tem uma raiz destinada a aquele que é o ungido. Então, Messias é o ungido, e a partir dessa palavra é que se criou a palavra para nós, Cristo, ou ungido. Na história da unção em Israel, nós sabemos que alguns profetas, alguns sacerdotes também recebiam unção, mas nesse termo, Messias, ela é destinada à unção a um rei específico, aquele rei que foi escolhido por Deus para cuidar do seu povo. E nós vimos isso na história da unção de Davi, quando Samuel vai até a casa de Jessé e ali ele vai então ungir o rei Davi, que ainda naquele período ainda era uma criança, né? No livro de Isaías, no capítulo 9, nos versículos de 7, de 2 até o 7, nós vamos ver aí a escritura principal a respeito da profecia, a respeito da pessoa de Jesus. Isaías, no capítulo 9, dos versículos de 2 a 7. E diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tens multiplicado a esse povo a alegria e lhe aumentado a alegria e diante de ti, e se alegram como os que ceivam, e exultam como os que repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que estava sobre ele, a vara que os feria, e o ombro do seu servo, do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que se andava o guerreiro e a túnica de batalha, todas as vestes removidas com sangue serão queimadas e servirão de pasto para o fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E aí no versículo 7 diz que haverá paz sobre o reino de Davi, e sobre o trono de Davi haverá paz.
É importante a gente notar que sempre a história de Jesus está ligada a Davi, porque as profecias foram destinadas ao reino de Davi e à família davídica. Então é preciso a gente entender um pouco da genealogia de Jesus. E há 3 formas da gente estudar a genealogia de Jesus. As 2 primeiras formas são a questão biológica, do seu nascimento através do seu pai e da sua mãe. No livro de Mateus, nós vamos ler nos primeiros capítulos de Mateus a genealogia de Jesus a partir do foco em José. E nós vamos ver que vai chegar lá em José e vai dizer que Salomão era filho de Davi. Mas aqueles que acham que são mais céticos e dizem que José ele não era o pai biológico de Davi, no livro de Lucas, no capítulo 3, nós vemos a genealogia de Jesus vendo do ponto de vista de Maria, e nós vamos ver que lá no final vai dizer que Natã era filho de Davi, e isso aí prova que realmente as profecias apontam para Jesus. A outra forma de vermos a genealogia de Jesus é no campo espiritual, e está lá no texto que nós já lemos no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, onde diz que ele é o Verbo, estava com o Verbo, e ele é a pessoa de Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta para 2 coisas: para a retidão e para a justiça. Até mesmo quando você olha para o Antigo Testamento e vê pessoas sendo salvas, sempre você vai constatar que alguma coisa havia naquela pessoa de justiça e retidão, e por isso ele era salvo. É importante nós sabermos que desde criança Jesus já tinha consciência do qual era o seu propósito, e a própria Escritura são testemunhas de tudo isso que Jesus era, né? Quando Jesus é deixado em Jerusalém, ainda criança, e seus pais então voltam e encontram ele no templo, Jesus faz a seguinte pergunta para os seus pais: vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Parece até uma pergunta um pouco rude para uma criança fazer para os seus pais, mas na verdade Jesus estava afirmando que eles sabiam que ele devia estar na casa do seu pai, porque aquele era o local que Jesus precisava estar. Também no templo, quando Jesus pega então as profecias de Isaías e começa a ler as profecias de Isaías, e após terminar ele devolve então os rolos de leitura para o assistente, e depois ele fica em pé e ele começa a anunciar e a dizer que aquelas escrituras estavam cumpridas naquele dia, e que ele era a pessoa de quem falava as escrituras. Então toda a escritura, ela desde o Jardim do Éden, ela vem apontando para a pessoa de Jesus. O outro testemunho muito importante que nós temos para ver também é o testemunho de João Batista. Mas por que o testemunho de João Batista é tão importante para sabermos a identidade de Jesus? Porque João Batista era o único profeta que foi contemporâneo ao próprio Jesus. E nós vamos dar uma lida para que você entenda como o povo via essa questão de João ser realmente um profeta. Vamos lá para Marcos, capítulo 11 de Marcos. Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 32. Nos versículos de 29 em diante, Jesus ele faz uma pergunta ali aos escribas, aos fariseus, e ele diz assim: eu gostaria de perguntar algo para vocês. E ele pergunta então se o batismo de João era de Deus ou se era dos homens. E aqueles homens ficam então interrogando entre si e dizendo: se nós dissermos que João Batista batizava por Deus, ele irá nos dizer: por que vocês não creram nele? Todavia, se nós dissermos que João Batista batizava apenas por si mesmo, então o povo irá contra nós, porque no versículo 32 diz assim:
Porém, se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então, João, ele era o único profeta que era contemporâneo a Jesus. E aí as palavras de João estão descritas a respeito do testemunho de Jesus. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos de 29 em diante. João, capítulo 1, versículo 29 em diante. Diz assim: E no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifesto a Israel, eu vim e por isso batizo com água. E João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água e me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e testemunho que esse é o Filho de Deus. Então nós temos aí o testemunho que foi dado por João Batista. Nós sabemos que João, ele possuía muitos discípulos e uma multidão usada por João, e muitos aceitavam os conselhos de João, e muitos ouviam as suas pregações, e agora essas pessoas estão ouvindo da boca de João que Jesus é a pessoa escolhida por Deus, é o Cordeiro que pode tirar o pecado do mundo. Poucas pessoas na Bíblia falaram tão especificamente a respeito de Jesus. Quando Jesus estava ainda com os seus discípulos e ele perguntou: o que o povo fala sobre mim? E os discípulos responderam: alguns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias. E ele perguntou então: e vocês, o que vocês falam de mim? E aí João, ou Pedro, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus diz assim: o que você falou, você não falou por obra da carne, mas você falou por causa que Deus colocou em você essa visão de que eu sou o Cristo. O apóstolo Paulo também, ele vai relatar a pessoa de Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, ele traz uma informação muito importante para nós. O apóstolo Paulo faz menção de que todo o pecado do homem, todo o castigo e a condenação do homem partiu de apenas um único homem, Adão. Então o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele vai dizer: olha, por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E agora o Paulo vai pregar e dizer: por causa de um homem, todo mundo será salvo, todo mundo poderá estar novamente ligado a Deus. Assim como um homem errou e todos os outros homens foram condenados, um homem acertou e agora todos serão livres do pecado. Então nós temos vários testemunhos na Bíblia que apontam para Jesus como sendo realmente o Cristo. É importante também a gente lembrar que o próprio Jesus, ele dá testemunho das pessoas com quem ele fala, com quem testemunham sobre ele. E um dos testemunhos que ele dá sobre a pessoa de João é que quando os discípulos perguntam: mas mestre, não teria que vir primeiro Elias? E ele disse assim: Elias já veio e vocês não entenderam que era ele. Nós não estamos aqui falando de reencarnação, mas de propósito. O João tinha o propósito que foi dado a Elias no passado, ele tinha o mesmo propósito, é sobre isso que Jesus está falando. O propósito de falar sobre a vinda do Messias, o propósito de falar que aquela pessoa ali é o escolhido de Deus, é o ungido de Deus, ele é Jesus. João também,
ele fala a respeito da pessoa de Jesus em muitos momentos, e até mesmo alguns dos seus discípulos passam a ser também discípulos de Jesus, passam a caminhar junto com Jesus. Então, o que Jesus, ele é o nosso Salvador, porque esse é o objetivo principal dele, é vir ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a palavra de Deus nos ensina que um servo que faz exatamente só aquilo que lhe é mandado, ele é um servo inútil, e esse não é o caso de Jesus. Por isso Jesus, além do seu propósito principal, que é salvar o mundo, ele também deseja que o homem seja melhor, que o homem possa crescer em perfeição, e por isso os seus ensinamentos são direcionados para o crescimento do homem, para que o homem seja melhor. Ele deu instrução aos seus discípulos, deu ensinamento aos seus discípulos, mas também ele tinha atitudes às quais os discípulos poderiam ver nele e crescer com isso, e também ele fez sinais e maravilhas diante dos discípulos, para que os discípulos soubessem que havia nele realmente poder e autoridade para fazer todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, é o prometido em todas as Escrituras Sagradas, e por isso nós invocamos o seu nome, porque o seu nome é sobre todo nome. Nas próximas semanas nós vamos continuar esse assunto, buscando mais pessoas que testemunham a respeito da vida de Jesus, a respeito dos seus ensinamentos, das suas ações, suas atitudes e suas obras. Continue em casa.